Boa tarde, senhoras e senhores. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, aqui, com grande honra... Boa tarde. Com grande honra, nesse momento, eu abro a mesa de trabalho, esse Topic Table da BPI. Em primeiro lugar, agradecendo muito o convite. É uma honra estar aqui de volta depois de 2 anos. Essa associação que, acho que no caso da maioria de nós, começou lá atrás, né, no estágio, e, enfim, no meu caso, já vão 30 anos de ABPI. Então, para mim, tem um significado especial estar aqui. Agradeço ao Rafael Fonseca, que formalizou o convite, o Dr. Henry pela presença e a todos que aqui estão. Bom, o que motiva o nosso encontro aqui é o debate sobre o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279, de 96, especificamente a ação direta de inconstitucionalidade número 5.529 do Distrito Federal. Então, eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, o Dr. Henry Suzuki. Agradeço a sua presença, obrigado por estar aqui conosco, a generosidade de dividir o seu tempo com a gente. É sócio fundador da Axonal Consultoria Tecnológica, titular da cadeira número 2 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, ACFB-ANF, e associado à ABPI e à Fortec. Desde a década de 1990, tem se dedicado a disseminar conhecimentos sobre a propriedade intelectual, inovação e o uso estratégico de informação tecnológicas. Entre outras atividades, entre 1996 e 1997, participou como consultor da Alanac no projeto Alerta Patentes. Também atuou em projetos de síntese industrial de farmoquímicos. No início dos anos 2000, realizou centenas de estudos de patenteabilidade e liberdade de operação em período em que poucos brasileiros sequer tinham visto uma patente. Hoje, com mais de 10 mil participantes e centenas de cursos em workshops em todo o Brasil e no exterior, tem procurado conectar redes atuando na coordenação de iniciativas como Parceria Biodiversidade Mais Inovação, Capítulo Brasileiro de Farmacêuticos Sem Fronteiras, a Rede de Mentores do Brasil, o Grupo de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e, mais recentemente, o Grupo Inovação e Propriedade Intelectual Brasil. Muito obrigado, Dr. Henry. Seja bem-vindo. Bom, e agora eu queria apresentar o nosso amigo querido Rafael Fonseca de Pinho, que eu conheço há tantos anos, desde da Nacional de Direito, a nossa gloriosa. É uma honra te ter aqui me liderando e, enfim, é um prazer extraordinário estar aqui com você, de verdade. É advogado da Casnar Leonardos, com formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduando em processo civil pela Emerge. Atua nas áreas de contencioso de propriedade industrial há mais de 10 anos e também professor de propriedade industrial da nossa ABAP. Rafael Fonseca de Pinho é advogado da Casnar Leonardos, com formação pela Universidade, isso que eu já disse, replicou, e eu queria dizer que o Rafael tem se destacado, pelo que eu acompanho do trabalho dele, como alguém que tem uma sensibilidade grande, tem produzido bons trabalhos na área e vai agregar bastante ao nosso debate. Bom, senhores, farei uma rápida apresentação, muito sucinta, sobre o tema que estamos falando. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, PGR. Nessa ação, estão intervindo a Presidência da República e também o Congresso Nacional. Nesse processo, que está sob a autoria
do ministro Dias Toffoli está concluso, pode ser julgado a qualquer momento. Nós temos uma série, um catálogo de amigos da corte, né? Seria a pronúncia correta, quiçá, Amit Cúria. Bom, mas, enfim, amigos da corte que colaboram com esse caso, dado a importância, a relevância da discussão acerca da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. E eu vou citar aqui as associações. São elas: a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e na Agroindústria, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a nossa ABPI, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, a Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, ABFINA, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a nossa co-irmã ABAP, e o Grupo Farma Brasil, que entrou mais recentemente. Esse processo está concluído desde o dia 7/10/2020, e o seu protocolo é do ano de 2016. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso querido amigo Rafael Fonseca, que vai fazer um apanhado do processo, os seus elementos, em que pé estamos, para, na sequência, passar a palavra ao doutor Henry Suzuki. Rafael, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde, é uma honra fazer parte dessa mesa. De forma alguma, eu não estou aqui, vocês viram que o meu currículo comparado do doutor Henry e do doutor João Marcelo é quase um nada, né? Mas estou muito feliz de estar participando aqui desse debate, é um tema muito interessante. Agradeço o convite pela BPI e também agradeço ao professor, doutor João Marcelo Safin, porque é meu professor, foi meu professor na cadeira, então tenho muito orgulho de estar aqui discutindo essa matéria com ele. Estou do lado de dois grandes profissionais da área, o doutor Henry e o doutor João, e me cabe hoje uma tarefa que eu tenho muito orgulho, mas também tenho que ter muita responsabilidade, porque é um tema que envolve, obviamente, a propriedade industrial, e como nós sabemos, a propriedade industrial ela acaba sempre tendo um reflexo dentro daquilo que nós chamamos da área econômica, né? Não é possível você falar em propriedade industrial se a gente falar numa análise, um reflexo econômico dessa propriedade industrial. E qualquer matéria que verse sobre propriedade industrial acaba versando indiretamente sobre a questão dos agentes econômicos, né? Me cabe a tarefa aqui hoje de trazer os argumentos, os principais argumentos que o Ministério Público trouxe nessa ação direta de inconstitucionalidade e fazer um contraponto com aqueles outros argumentos que são trazidos pelas entidades que defendem a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, né? Então, hoje a minha tarefa é essa, e depois o doutor Henry vai ter uma perspectiva muito mais do lado prático, que vai agregar muito também para a nossa conversa. Basicamente, o artigo 40 diz aquilo que todas as leis de propriedade industrial que existem dizem, né? Eles dão um prazo de vigência para uma patente. Só existe um privilégio se esse privilégio é temporário. E o artigo 40 ele diz que a patente de invenção ela vigora por 20 anos e a patente de modelo de utilidade por 15 a contar da data do depósito. Isso não é novidade para ninguém, todos nós conhecemos esses artigos. E também conhecemos o parágrafo único, porque o parágrafo único simplesmente faz uma ressalva ao caput e concede um prazo de vigência mínimo, das patentes. Esse prazo nunca vai ser inferior a 10 anos, nos casos das patentes de invenção, e nunca inferior a 7, nos casos de patente de modelo de utilidade, a contar da concessão desse registro, né? Mas, para a gente entender o que levou o Ministério Público a ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade, a gente precisa fazer uma contextualização, né? A gente não chegou aqui do nada, nem chegamos aqui de uma hora para outra. Essa ação foi proposta com base em todo um background, toda uma história que foi construída e que nos levou até esse momento. Ainda sobre a égide, sobre a proteção do Código de Propriedade 71, nós tínhamos um problema dentro do INPI, que era um problema em que algumas áreas, principalmente na biotecnologia, você não tinha uma análise e um exame de mérito das patentes, né? O INPI, por muitas vezes, ele acabava por deixar expirar o prazo
de existência da patente, né? E essa patente acabava expirando e não tinha análise de mérito, e esse dispositivo ficava inócuo, nós não tínhamos sequer uma análise de mérito com relação à concessão dessa patente ou não. Na verdade, o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279 de 96, ela visa resolver também, em certa parte, esse problema, de dar uma solução para que o INPI decida, em algum momento, e dê um privilégio, ainda que temporário, exclusivo, durante um certo tempo, de proteção para aquele que depositou a patente e que buscou o INPI. Ainda em 95, nós tínhamos a entrada em vigor do Acordo TRIPS, né, que no artigo 62.2, ele dizia que todos aqueles Estados-membros que concediam privilégios àqueles depositantes de privilégios dentro do próprio país, né, do Estado-membro, e que faziam por meio de um procedimento administrativo, esse prazo para análise desse procedimento administrativo deveria ser razoável, né, para que existisse um tempo de proteção razoável, para que ele pudesse usufruir daquela vigência, né, daquele direito de exclusividade. E, na verdade, depois de 5 longos anos de debates perante o Congresso Nacional, nós tivemos a entrada em vigor da Lei 9.279, a Lei de Propriedade Industrial, em 1996. E nessa lei, nós tínhamos, na verdade, um grande arcabouço normativo moderno, atual, globalizado, que inseria o Brasil no mercado globalizado econômico, né? E, na verdade, nós tínhamos, então, uma estruturação, uma norma, uma estrutura legislativa muito avançada para a época. A LPI, de certa forma, ela é avançada para a época em que ela nasceu, né? O que nós não tínhamos, e que eu acho que isso que o legislador sabia, durante os debates isso foi uma causa, era uma estrutura administrativa que comportasse as novas demandas que essa lei trazia, né? O INPI se deparou com uma análise de patenteabilidade de diversas patentes que até então não poderiam ser objeto de análise, como, por exemplo, as patentes farmacêuticas, né? E nós não tínhamos uma estrutura dentro do INPI capaz de analisar de maneira célere todos esses dados e todas essas novas invenções que foram trazidas ao órgão. E, a partir desse momento, nós tivemos um certo descompasso administrativo entre a concessão e aquilo que era, de fato, fornecido ao depositante. Tanto que, em 2014, por exemplo, se nós pegarmos um exemplo, o prazo de exame de patentes na área de telecomunicações ele chegava a inacreditáveis 14 anos. Nós demorávamos 14 anos para decidir uma concessão de patentes na área de telecomunicações. Em eletrônica, 13. Na biologia molecular, nós tínhamos 12 anos. E medicamentos farmacêuticos, nós estávamos entre 10 e 11 anos de demora para ter uma concessão nessas áreas tecnológicas. Com esse prazo de exame superior a 10 anos, nessas áreas que eu acabei de citar, praticamente todas as patentes dessas áreas acabavam por ser expedidas com esse prazo adicional que se continha lá no parágrafo único do artigo 40, né? Em 2018, nós temos dados oficiais que 72% das patentes concedidas no Brasil foram concedidas com prazo de vigência do parágrafo único do artigo 40. Para que a gente faça uma comparação, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Coreia do Sul, esse prazo de concessão varia de 2 a 3 anos. Vejam que o prazo realmente era muito longo. Com essa demora, né, com esse prazo de vigência acima de 10 anos e com essa questão trazida pelo parágrafo único do artigo 40, nós começamos a ter problemas, que as patentes começaram a ficar longas, né? E nós tivemos bastante discussão. Um outro processo também que atrapalha essa dinâmica de concessão de registros, né, na área de patentes, essa análise, foi a inserção da Anvisa, né, dentro da questão das patenteabilidades, principalmente da área das patentes de fármacos, né? A inserção da Anvisa trouxe um outro órgão com outra capacidade, com outra burocracia, por assim dizer, e inseriu ele dentro da análise de patenteabilidade. Diversas discussões acabaram por acontecer e que acabaram por atrasar ainda mais o processo de concessão e de análise dessas patentes, principalmente na área de fármacos, né? Mas vejam, diante dessa demora, do prolongamento, da extensão do prazo, que acabava por ocorrer por demora administrativa do INPI, nós tivemos diversos projetos de lei que não foram para frente, mas que visavam alterar ou modificar o parágrafo único do artigo 40. Muito dessas ações foram propostas na época, as empresas de genéricos, de medicamentos genéricos, que visavam combater esse prolongamento, principalmente na área de patentes de fármacos, tá? E nenhum desses projetos de lei acabou se vigorando, acabou entrando em vigor, e, além disso,
outras medidas judiciais foram tomadas. A Abfina, então, moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse parágrafo único. Essa DEI recebeu o número de 5061, ela foi conduzida sob relatoria do ministro Luiz Fux, e ela foi julgada improcedente por uma questão de legitimidade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Abfina não tinha legitimidade para propor aquela ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade. Mas como a Procuradoria-Geral já havia dado um parecer favorável à inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 dentro desta ação da Abfina, o que foi feito foi que o próprio Ministério Público Federal ingressou com essa nova ação que hoje nós estamos discutindo aqui, a ação 5529, e que foi distribuída na época a prevenção para o ministro Luiz Fux, mas que agora está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. E é exatamente sobre essa ação que nós vamos conversar aqui hoje, na verdade, trocar uma ideia, né? A principal tese do Ministério Público, que é trazido pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, é relacionada à suposta violação do artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, em que se prevê que existem privilégios temporários. Os privilégios de invenção eles devem ser temporários, definidos, né, com base no tempo. E o que se discutiu foi que exatamente a existência do parágrafo único do artigo 40, ele acabava dando um prazo de proteção de patentes por um período indefinido, por um período não determinado. Então, na visão do Ministério Público Federal, essa indefinição ela geraria uma questão de um privilégio não definido e não temporário, geraria um privilégio incerto, indeterminado, e que, portanto, afrontaria o artigo 5º, inciso 29 da Constituição. Aqui cabe um esclarecimento, e até estava lendo recentemente, esse assunto está muito em debate, né? Recentemente, no dia 14 de outubro, na entrevista para o Jota, a ex-ministra do STF, a ministra Ellen Grace, ela muito técnica, como ela sempre foi, uma ministra muito qualificada, ela traz uma questão muito interessante, em que ela diz que essa ação hoje de ação indireta de inconstitucionalidade em curso perante o STF, ela não possui caráter constitucional, de uma discussão de natureza constitucional no aspecto jurídico. Porque a regra contida nessa lei, ela decorre de uma opção legítima do legislador. O legislador, depois de um amplo debate, 5 anos de debate, chegou à conclusão de que o prazo de vigência mínimo de 10 anos e de 7 anos, ele seria um prazo justo para recompensar aquele que procurou o INPI para um depósito de uma patente. Essa era a ideia, foi debatida legislativa. E no entendimento da ministra Ellen Grace e também da própria BPI, nós temos um posicionamento de que não se pode alterar este prazo a critério de um julgamento de uma corte, de um poder judiciário. Esse debate quanto à adequação desse prazo de vigência mínimo, ela deve ser feita no poder legislativo, poder competente para alterar esse tipo de demanda, né? Então, é óbvio que existe aqui um argumento econômico, racional, que acaba alterando a discussão. Mas, juridicamente, o que a ministra Ellen Grace pergunta é qual a inconstitucionalidade que ela tem. Porque, na verdade, foi estabelecido um prazo, e esse prazo é claro, um período de vigência de 10 anos, caso não seja concedido, período mínimo para de vigência de 10 anos após a concessão. Então, há um prazo definido. A lei definiu esse prazo. Esse prazo foi fruto de um processo, de um debate legislativo, e que, portanto, a ministra Nancy Andrighi entende, assim como a própria BPI, que não há uma inconstitucionalidade nessa norma, há uma definição. Vejam, parece que é uma coisa assombrosa a questão da contagem de um prazo a partir da concessão, mas no Código de Propriedade Industrial, o artigo 29, anterior artigo 29, o prazo de vigência das patentes de invenção, eles eram contados de 15 anos a partir da concessão, da expedição das respectivas patentes, né? Não é uma coisa nova para a legislação brasileira, é uma coisa nova para nós aqui no Brasil. E mais ainda, à época, a Constituição vigente tinha o mesmo dispositivo que nós temos hoje, reproduzido no artigo 5º, 129, à época, o artigo 153, parágrafo 4º. Então, veja, já era uma questão adequada dentro da norma, porque ela já existia, essa padronização. Mas outros pontos foram trazidos dentro da questão dessa ação direta de constitucionalidade que também são interessantes. Me parece que o Ministério Público parte de duas premissas que são
ao meu ver, um pouco perigosas. Por exemplo, o primeiro ponto, a primeira premissa que o Ministério Público traz é de que o referido atraso, esse backlog, é um resultado de uma estratégia de empresas que acabam depositando pedidos de patente que sequer seriam concedidos, unicamente para fazer uso dessa extensão do parágrafo único do artigo 40. A ideia por trás desse argumento, dessa premissa, é de que os depositantes propositadamente atrasam o processamento das patentes para se beneficiarem do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Mas vejam, é da essência do processamento de patente que se estabeleça um diálogo mínimo entre o examinador e o depositante da patente. É natural que exista dentro desse procedimento uma ou duas exigências, né, para que seja adequado o quadro reivindicatório. Isso acontece, isso é natural, isso é normal de qualquer processamento administrativo de patentes em qualquer lugar do mundo sobre qualquer tecnologia, certo? Mais ainda, esses prazos para os depositantes cumprirem essas exigências, eles são exíguos. Dependendo da sua natureza, são de 60 ou de 90 dias. Ou seja, no máximo, em decorrência de um atraso por parte do depositante, o máximo de atraso que ele conseguiria colocar dentro de um processo de patente seria de 6 a 9 meses. Mais do que isso, por parte do depositante, isso não seria possível, certo? Esse atraso pretensamente atribuído ao depositante, ele ocorre em todos os países do mundo, essa questão das exigências de cumprimento, isso ocorre em todos os países do mundo, para todas as tecnologias. E outros países concedem patentes em 2 e 3 anos, como já foi visto, né? Os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul, tem esse prazo, mesmo com essa demora por parte do depositante. Então, colocar a culpa no depositante para que ele se utilize dessa ferramenta e julgar uma inconstitucionalidade de um artigo com base numa atitude pretensamente atribuível de má-fé aos depositantes, me parece que é uma premissa um tanto complicada. Em segundo lugar, a grande questão é que o parágrafo único poderia ser, em tese, revertido, porque o depositante já possuiria um direito futuro de indenização caso a patente venha a ser concedida. Mas isso é um tanto quanto problemático, porque até o ato da concessão nós sabemos que o depositante ele possui simplesmente uma expectativa de direito, ele não tem ali, é o direito mais débil de todos, ele não tem um direito de exclusividade constituído. E não é possível, dentro da dinâmica de concessão de exclusividade de patentes, que a gente admita que a indenização ela é o fim de quem busca uma proteção de patentes. Ao contrário, né? A proteção de patentes ela serve exatamente para recompensar o depositante, nessa criação de uma extensa cadeia de proteção de exclusividade. É para isso que se deposita uma patente. Ninguém deposita uma patente pensando na indenização futura em caso de violação, de uma infração de patentes. Até porque, ainda que seja indenizado via justiça, essa indenização jamais vai comprometer ou vai adequar a todo o investimento que foi feito pelo depositante da patente. Então, achar que o parágrafo único do artigo 40 ele não tem mais função me parece um pouco preocupante, porque existe a possibilidade de indenização e parece que é inverter a lógica do raciocínio. O depositante ele procura a exclusividade, é a exclusividade que garante um direito, né, de exploração exclusiva e do ressarcimento de tudo aquilo que foi investido. Falar que vai ser resolvido com uma indenização me parece também um pouco preocupante. A segunda premissa é de que o parágrafo único do artigo 40, também contido nessa ação direta, é de que o parágrafo único do artigo 40 ele estimula o INPI a ser moroso no exame de patentes. Então, o fato de eu dar ao INPI a possibilidade do depositante ter uma proteção mínima concede ao INPI um ato como se fosse um salvo-conduto para que ele demore nessa análise de patentes e, com isso, o exame fique ainda mais moroso. Esse argumento, no meu ponto de ver, eu acho que da BPI também, das entidades que lá estão como amicus curiae, que defendem a constitucionalidade da norma, ela é um tanto quanto complicada, porque primeiro você coloca sobre os examinadores do INPI, de certa forma até ofensivo, porque você diz que os examinadores do INPI que são pessoas qualificadas, competentes, com bastante estudo, capazes no meio que estão desenvolvendo, são engenheiros com mestrado, às vezes doutorado, e fazem um trabalho de excelência dentro do INPI, com todos os questionamentos que nós podemos ter, mas é um trabalho que é muito bem reconhecido, inclusive pela Organização Mundial da Propriedade Industrial. É um trabalho exaustivo. Esses examinadores, na verdade, eles estão, como nós sabemos, sobrecarregados. Na verdade, o problema não é o examinador que deixa de fazer
porque ele tem um salvo-conduto do artigo 40, do parágrafo único do artigo 40. O INPI não faz, os examinadores não fazem, porque nós sabemos que essa morosidade ela está atrelada a diversos outros fatores. Primeiro, o baixo investimento no INPI. Apenas 1/4, 1/5 de tudo que o INPI arrecada com taxas, ele retorna para a autarquia. Ou seja, é uma capacidade de autofinanciamento muito baixa. 1/4 do valor todo arrecadado com as taxas volta para a autarquia, o resto é distribuído de acordo com o Ministério que representa o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, pouco desse valor retorna. Isso gera um problema. Gera um problema porque eu não consigo fazer novos concursos públicos, eu não consigo pagar, remunerar melhor meus examinadores, e, portanto, eu tenho menos examinadores trabalhando, e menos examinadores trabalhando me representam uma maior quantidade de processos por examinador. E isso gera um problema sério de sobrecarga desses examinadores, né? Então, para que você tenha um exemplo, em 2015, o Escritório de Patentes Americanos ele tinha cerca de 60 pedidos de patente para cada examinador tinha 60 pedidos de patente para analisar. No mesmo período, no Brasil, os examinadores do INPI tinham 1.095 pedidos de patente para analisar. Vejam, é 18 vezes mais carga de trabalho para o examinador brasileiro do que para o examinador do Escritório de Patentes americanos. Então, entender que existe uma inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, simplesmente porque isso concederia ao INPI, aos examinadores, uma autorização para ser mais moroso, para ser moroso no atendimento ao serviço público que ele presta, me parece que é um pouco ofensivo e desconsidera o real problema, que nós sabemos que é a estrutura administrativa e o autofinanciamento que o INPI poderia ter para melhorar esses serviços, né? Já caminhando para o final, não vou tomar mais muito tempo, na verdade, o que acaba permeando muito essa discussão da ação direta e constitucionalidade é porque ela acabou sendo uma discussão muito voltada e pensada para as áreas de patentes de medicamentos. Então, o que foi desenvolvido dentro da tese dessa ação direta de inconstitucionalidade é que as patentes de medicamento, quando concedidas, elas acabam impedindo o acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, o que se diz é que a extensão desse prazo, por um prazo também prolongado, ela acaba prejudicando o acesso da saúde por mais tempo, né? Se eu prolongo esse prazo, eu não tenho prazo de concessão, prazo de vigência mínima, eu acabo prejudicando o acesso à saúde. Essa crítica ela é um tanto complicada, e os que defendem a constitucionalidade entendem que ela é um tanto complicada, porque nós temos aqui uma crítica que é mais ideológica. Por quê? Vejam, é melhor que eu tenha um período de vigência mínimo de 10 anos estabelecido conforme é feito no parágrafo único do artigo 40, do que eu não tenha nenhum prazo de vigência mínimo pré-estabelecido. Porque isso acaba gerando uma ausência de inovação. Se eu não dou ao proprietário, ao depositante da patente, qualquer direito para que ele consiga ter o direito de exclusividade por um período mínimo, qual o tipo de empresa que vai investir em pesquisa e desenvolvimento, principalmente vai vir para o Brasil trazer toda a pesquisa e desenvolvimento para a produção do remédio ou do fármaco in loco? Então, é melhor que nós tenhamos um período de vigência mínimo do que não ter um período de vigência, porque isso acaba criando um cenário econômico que não é atrativo, tá? Apenas para justificar também, quando a gente foca esse assunto somente na área das patentes farmacêuticas, a gente esquece que elas representam apenas 7,8% do total de patentes no INPI, pendentes e concedidas. Somente 7,8% são patentes farmacêuticas. 92% das patentes são de outras áreas, envolvem outras tecnologias. Então, quando nós entendemos que o parágrafo único, que a demora, ela só acaba afetando as patentes de medicamento, na verdade, nós esquecemos, por exemplo, que no setor de telecomunicações, a demora na concessão e do exame de um pedido de patente, ela simplesmente assola o setor de telecomunicações. Porque, vejam, na área de telecomunicações, a inovação é muito rápida. Em 10 anos, se eu tiver, inclusive o parágrafo único tem pouca efetividade, porque eu preciso que a patente seja concedida rápida. Porque se eu não concedo essa patente de forma rápida, faço uma análise de mérito rápida, eu quase não vou ter um aproveitamento dessa minha patente, da minha exclusividade. Porque, por exemplo, em 10 anos, nós sabemos que nós saímos de um Nextel, aquele Nextel grosso, né, aquele tijolão, e nós fomos para um iPhone de última geração. 10 anos para a área de tecnologia é um período muito, muito longo. Então, a concessão, o ideal é que ela se dê dentro do parágrafo do caput, dentro do prazo que a lei determina, dentro de um prazo razoável, né? Então, o parágrafo único não atende. E, por fim,
Isso já é um argumento já comum. Não é verdade que as patentes elas impedem o acesso à saúde. O que impede o acesso à saúde são políticas públicas ineficientes. É isso que impede o acesso à saúde. Na Europa, nós temos uma forte proteção das patentes e elas coexistem com um eficiente sistema público de saúde. O que modifica é que nós temos ferramentas dentro do Brasil, por exemplo, para controle de preços de medicamento, quando nós vamos fazer compra em relação às licitações. Nós temos a possibilidade de licenças compulsórias, de acordo com os requisitos que a lei determina. Nós temos ferramentas. O que prejudica não é a patente, o que prejudica é a política pública eficiente. E há uma questão que também é central, e esse é o último ponto que eu vou tocar, de que as regras devem ser previsíveis, ou seja, o argumento trazido nessa ADI é de que deve haver um horizonte de previsibilidade para aquele que quer investir no mercado. Isso o professor João Marcelo vai poder praticamente explicar para a gente, porque ele tem especialista em direito concorrencial, mas, na verdade, o que eles entendem é que, quando eu não tenho um período estabelecido, previsível, eu não consigo fazer com que aquele que queira entrar no mercado como concorrente, ele acabe tendo uma previsibilidade de quando aquela patente vai expirar e quando eu vou poder lançar uma tecnologia. Isso gera uma imprevisibilidade no sistema, de tal forma que eu não consigo investir. Isso atrapalha o investimento. Essa é a tese. Mas aqueles que defendem a constitucionalidade trazem um outro ponto. Essa previsibilidade tem que ser para os dois lados. Né? Eu tenho que ter uma previsibilidade para os dois lados. Para aquele que vai investir, porque se ele não tem previsão de que a patente dele vai ser concedida e vai ter uma proteção por um prazo mínimo, vejam, ele não tem como investir, porque ele é imprevisível. Para ele é imprevisível. Eu vou colocar dinheiro, vou colocar pesquisa e desenvolvimento, vou levar pessoal, vou literalmente desenvolver a patente e eu não sei se eu vou ter uma proteção por um prazo mínimo. Então, há também uma ausência de segurança e de previsibilidade para aqueles que investem, certo? E o outro argumento trazido para aqueles que defendem a Constituição é que os fabricantes dessas empresas, principalmente na área de genéricos, de fármacos, eles têm um período de previsibilidade estabelecido na lei. Ele é no mínimo de 10 anos, certo? No mínimo de 10 anos, se ela for concedida, claro. Então, na verdade, o que se entende é que se dá 10 anos, pelo menos, para que essas indústrias possam se adequar e elas possam, então, ter uma antecedência de preparo para que elas entrem de uma forma concorrencial clara. As minhas considerações finais, e vou passar a palavra para o doutor Henry, me parece que, num primeiro momento, não há uma questão constitucional envolvida. É isso que a ministra Ellen Grace tem defendido nessa entrevista que eu vi, e também a posição da BPI. Me parece que nós temos aqui um descontentamento, um conformismo com o prazo estabelecido pelo parágrafo único de agentes econômicos, o que é natural, dependendo da dinâmica que se escolha. E é mais natural ainda que essa alteração seja feita pelo poder correto, que é o poder legislativo. É isso que se compreende na parte daqueles que defendem a constitucionalidade, né? E o prazo de 20 a 30 anos, ele não chega a ser exagerado. Se nós formos pensar, existem outros ativos intelectuais que têm uma proteção muito maior. Por exemplo, software, é 50 anos. Nós temos aí um prazo muito maior de proteção, mas nós não temos um inconformismo tão grande quanto as patentes, né? E, de fato, nós sabemos que o parágrafo único do artigo 40 jamais seria usado se nós tivéssemos um INPI estruturado, principalmente financeiramente e estrutura administrativa, de recurso humano e recurso técnico, né? Se o INPI tivesse uma autonomia financeira, esse dispositivo raramente seria aplicado. Porque se eu tenho profissionais qualificados, examinadores qualificados, um recurso administrativo para melhor remunerá-los, para melhor treiná-los, eu tenho, obviamente, um prazo de patentes, de concessão de patentes e de análise de patentes muito menor do que o que eu tenho no cenário atual. Se diga que o esforço do INPI é para que o parágrafo único não seja aplicado. Porque hoje, por exemplo, nós tivemos em 2009 a resolução proferida pelo INPI, em que ficou uma tentativa de cessar o backlog do INPI, de reduzir o backlog do INPI com a questão da publicação dos despachos 6.21 e 6.22, aquela análise já de mérito. Então, veja, o próprio INPI não quer aplicar esse parágrafo único. Não é interessante para ninguém, é óbvio. Mas a questão é a proteção que você tem, que dá mínima para aquele que investe em propriedade industrial no nosso país. Me parece, para esses que defendem a constitucionalidade, que esses são os argumentos principais.
como disse o professor, o doutor João Marcelo Safin, que eu chamo de professor, vou chamar professor até o final, professor, não tem jeito. Eu acho que é uma questão que vai ser ainda debruçada e que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar com muita análise. De qualquer forma, o que eu entendo é o que o próprio Henry vai falar ainda que seja declarado inconstitucional, é necessário que exista modulação dos efeitos dessa decisão. Essa decisão só vai poder valer do momento da decisão para frente. Porque se nós não tivermos a modulação dos efeitos dessa decisão e a partir do momento em que ela for publicada, ela fizer os efeitos dela forem inclusive retroativos, aí nós vamos ter um caos instaurado, literalmente no INPI, porque vocês imaginem que tem ainda exames de patentes que acontecem acima de 10 anos. Imagina aqueles que já estão há mais de 10 anos, simplesmente de uma hora para outra ele vai ter reduzido um prazo mínimo de 10 anos para 3, não sei, para 2, para 5, né? Então, isso geraria um prejuízo muito grande àqueles que já haviam trabalhado com um direito diferenciado, né? Então, me parece que ainda que exista inconstitucionalidade, e essa opinião da ministra Ellen Grace e de diversos especialistas, ainda que se entenda que é inconstitucional, me parece que haverá, né, a modulação dos efeitos da decisão para que ele vá lá dali para frente. Tá? Então, essa é a minha contribuição. Fico depois à disposição para a gente conversar mais um pouco, mas vou passar a palavra para o doutor Henry. Muito obrigado. Bom, então, Marcelo, você vai fazer algum comentário ou já pego a bola sem quicar no chão e já emendo aqui? Olha a falha, né? A única recomendação que eu faria, Henry, é dizer o seguinte: Rafael, professor, agora é você. Estou impressionado com a sua forma, com a sua verve, a maneira como você coloca e, sobretudo, a lógica e a didática. Então, assim, você é o professor, é uma honra estar com você aqui e estou muito feliz. E eu deveria dizer o seguinte: eu não vou fazer nenhum comentário, mas eu acho que o que o Rafael fez de importante para nós aqui foi trazer a síntese dos argumentos. Para nós é muito importante. É uma ação muito complexa, tem lá seus anos, são várias opiniões, a gente pode trabalhar em vários ângulos, desde a modulação até o tamanho dos exclusivos, o impacto no mercado e, eventualmente, o papel das outras agências. Eu não vou falar disso agora, mas eu não sei se tivéssemos uma disciplina do mercado de inovação mais estrita por quem de direito, se essa ação existiria. Esse é um ponto. Então, sem entrar em maiores detalhes, já passo para o doutor Henry Suzuki a palavra, já agradecendo mais uma vez a generosidade de dividir conosco os seus conhecimentos. Doutor Henry. Eu que agradeço, só uma correção, né? Eu não sou doutor, né? Não tenho nem mestrado nem doutorado, sou um simples graduado em farmácia, mas acabei ganhando algum conhecimento pela prática, né? E foi pautado por essa prática que eu até, antes da nossa sessão, conversando com o Rafael, falei, Rafael, como que a gente pode abordar o tema, né? Um tema tão complexo, com tanta gente boa já trabalhando nas ações, né, Rafael? Argumentos de uma parte ou de outra, né? E aí, até mesmo quando chegou o convite, né, que eu agradeço muito, eu falei, por que eu aceitei esse convite não sendo advogado, não sendo constitucionalista? Mas eu falei com o Rafael, eu acho que eu posso trazer uma visão de quem está no mercado, quem atua com empresas que desenvolvem tecnologia, seja na área farmacêutica, seja na área de aviação, aeroespacial, petróleo e gás, metalurgia, que a gente vai tendo oportunidade, né, ao longo da nossa carreira de ter conhecimento. Então, esse é um pouco, né, do objetivo da contribuição, de vir aqui, de olhar talvez por um olhar muito mais de um cidadão que talvez conheça alguma coisa, tem algum contato com o mundo de tecnologia, para a gente fazer uma série de perguntas. E eu agradeço muito, viu, João Marcelo, pela sua introdução que você fez, porque muitas das perguntas que você coloca são perguntas que eu fico muito feliz de ter endereçado aqui também, ainda que parcialmente, para a gente poder aproveitar esse momento de mobilização do nosso país sobre um tema tão importante que envolve propriedade intelectual, assim como foi a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, recentemente tivemos a oportunidade de conversar sobre ela,
Agora, a gente tem um caso prático, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade que diz respeito, né, a um tema tão importante, que é a questão da vigência de patentes e outras discussões que vêm também em paralelo. Como eu não tenho essa eloquência, né, do Rafael em relação a trabalhar nas coisas, e como eu tenho muitos pontos aqui, e essa daqui foi um grande desafio, eu, Marcelo e Rafael, porque essa é uma apresentação que, assim como o Rafael, a gente não está acostumado a fazer, né? Eu falo de patente, falo disso, falo daquilo, com o pé nas costas, né? Fazendo origami. Agora, não, esse tema aqui não é o tema, né? Meu nativo, tem vários outros colegas que estão aqui, que eu admiro bastante, inclusive, que poderia fazer, talvez, né? Falar sobre o outro lado melhor. Mas eu não vim aqui falar de um lado ou de outro. Eu vim fazer uma série de questionamentos que tem muito a ver com o uso da propriedade intelectual como uma ferramenta de desenvolvimento do nosso país, né? E para que cumpra isso a função constitucional também, tá certo? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vocês imaginam que estão conseguindo ver, né? Tá dando para ver, João Marcelo? Deu, né? Tá ótimo, então. Vamos lá, né? Questões de ordem prática envolvendo possíveis efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Eu vou começar aqui com um único slide que diz respeito à seguinte pergunta, né? Se o parágrafo único do artigo 40 da LPI for declarado inconstitucional, eu faço um comentário, e o Brasil deixar de ser praticamente o único país do mundo em que algumas patentes seguirão como barreiras à concorrência, o que poderia acontecer? Tenho certeza que alguns colegas vão falar, não, peraí, essa figura tem outros países também. Não, mas verdade seja dita, né? Países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, né, que tem o ajuste do termo de patentes, né? Tem uma questão muito importante, que tem um ajuste, sim, por decorrência do atraso do SPTO, mas também tem a consideração daquilo que foi o prazo que, eventualmente, o próprio titular pode ter demorado. Então, não é exatamente, né, Rafael, aquilo que a gente tem no nosso parágrafo único. Mas eu vou abordar isso, né, ao longo da nossa conversa aqui, num ponto a ponto, vamos dizer assim. Então, vamos lá, né? Algumas perguntas de uma vez só, assim, né? Qual será a extensão dos danos aos titulares e ao país, caso ele seja declarado inconstitucional? Eu sei que essas questões, né, os meus amigos constitucionalistas vão falar, Henry, isso não está em discussão. Eu falo, não está em discussão e não é o meu objetivo. Mas, como cidadão brasileiro, eu gosto de olhar para essas situações e perguntar, né, o que pode acontecer ou não. Eu não tenho as respostas. Trouxe aqui apenas algumas perguntas. Qual será a extensão do benefício para eventuais concorrentes? E ao país também. Tem o ônus, pode ter um bônus. Será que a gente pode colocar isso numa balança? Tem um argumento que é muito comumente utilizado por empresas, né, que defendem, normalmente, a extensão de patentes, empresas que defendem o pipeline, por exemplo, uma série de coisas, né? Que fala, né, que, poxa, né, se tivesse patente Brasil, a gente teria mais pesquisas, mais desenvolvimento no país, tal, né? Será que isso aconteceria mesmo? Eu não tenho respostas, né? Eu tenho aqui mais perguntas, né? E o outro argumento que é utilizado também por quem normalmente, né, defende uma maior extensão das patentes, coisas do gênero, ou pelo menos a extensão de acordo com o parágrafo 1º, é que haveria um atraso ou até mesmo desincentivo ao lançamento de novos produtos no país, né? Aqui um comentário que eu gostaria de fazer, que eu achei muito interessante na ação, os últimos amici curiae, né, que entraram no processo, foram a Associação Brasileira de Law Tax, Legal Tax e a ANPEI, que para mim foi muito interessante, porque tirou a polarização daquela discussão que aparentemente só tinha, né, organizações aí mais ligadas à área de saúde, né? Então tinha Interpharma, tinha a Bifina, Farma Brasil, etc., né? E acabou trazendo uma visão diferente. Talvez o comentário que eu gostaria de fazer, ainda nessa fase de reflexões sobre esse ponto que a gente tem aqui, é importante, quando a gente for fazer essas análises, independentemente de discutir constitucionalidade ou não, verificar o valor que patentes têm, de fato, para o lançamento de novos produtos no mercado, seja eles originais, seja eles similares ou concorrentes, vamos chamar assim, né? E como os nossos colegas todos, né, especialistas em propriedade intelectual, sabem, tecnologias de ciclo longo, tecnologias que são tecnologicamente, aparentemente, facilmente copiáveis, como, por exemplo,
não existe nenhuma outra área que eu conheça, comercial, que existe uma coisa chamada produto genérico. Algo como, né, Safin? Você chega e fala, né? Vai lá na operadora, na loja de telefone celular, eu quero comprar o aparelho tal. Ele quer falar, mas você não quer esse genérico aqui, ó? Ele é bioequivalente a esse? É bioequivalente? Não existe isso, né? Então, assim, o mundo farmacêutico, a gente sabe que ele depende muito de patentes. Por quê? O comprimidinho, branquinho ali, da empresa A, da empresa B, que é de genéricos, né? Se você, inclusive, fizer os testes, né, de bioequivalência, você vai falar qual que é qual ali, né? Bom, se os testes foram bem realizados, se o produto genérico foi bem analisado, você não vai ser capaz de responder isso, porque eles são construídos para serem intercambiáveis, né? Então, essa é uma coisa muito importante. E a outra coisa muito importante, que é a questão do valor de cada patente individualmente. Setores como eletrônica, telecom, por exemplo, tem uma dinâmica de uma pulverização da tecnologia. Você não tem empresas que são dominantes, que detêm todas as tecnologias. A gente teve até discussões recentes sobre formação de consórcio, né? A questão, né, das Standard Essential Patents, coisas do gênero, que é justamente um segmento que ele é muito pulverizado. Inclusive, né, em que startups, por exemplo, empresas pequenas, que têm base tecnológica, acabam ganhando um valor muito grande, porque a barreira de entrada acaba sendo menor. Não é o que acontece com o mundo, por exemplo, agroquímico, farmacêutico, etc. Então, só um comentário para a gente tomar cuidado quando a gente for fazer análises quantitativas e quando a gente for comparar segmentos industriais diferentes, com dinâmicas diferentes também, né? Então, esse é o convite que eu faço aos nossos colegas. Como eu disse, eu não tenho resposta, eu tenho uma série de perguntas que eu faço. Aos colegas que falam, né? Poxa, mas se o Brasil não aceitar isso, tal, quer dizer, se tiver a declaração de inconstitucionalidade, o artigo 40, vai ser um desincentivo a desenvolvimento em algumas áreas, que são muito, inclusive as áreas que mais se pronunciaram sobre esse caso. Aí eu só deixo um lembrete, né, que eu estou entrando aqui no site do World Economic Forum, né, para lembrar, esse aqui é o nosso país, pessoal, Brasil, 2,1% da economia global. Então, a pergunta que tem, né, aí eu vou vestir um pouquinho do boné de algumas pessoas que questionam, né, esse tipo de argumento será que algum produto, alguma empresa deixaria de desenvolver um produto para o mundo porque o Brasil deixou de ter uma extensão no período de patentes, né? Bom, mais uma vez, é só uma pergunta. Eu não tenho respostas aqui, mas eu acho que é interessante a gente olhar por essas perspectivas todas quando a gente for fazer a análise dos argumentos de todas as partes, né? Legal. Vamos voltar aqui. Agora, eu tenho uma série de outros slides, pessoal, que falam o seguinte, né? E se o parágrafo único do artigo 40 da LPI for declarado constitucional, assim como grande parte dos colegas, a gente está no Congresso da BPI, diga-se de passagem, né? Da qual eu sou associado, né? Com grande honra e grande orgulho também. Então, a nossa associação já manifestou a posição. Então, eu vou colocar uma série de perguntas aqui que dizem respeito à nossa associação. Esse primeiro aqui é um argumento que eu senti falta, na verdade, dos dois lados, o pessoal colocou muito na conta do INPI, pessoal, essa questão do demora da tramitação de patentes. O Pinho foi muito feliz em lembrar que a Anvisa teve uma participação nesse processo também, não a Anvisa, né? Mas a forma com que se deu, né, a interferência da Anvisa no processo de análise de produtos farmacêuticos acabou levando também a extensão do prazo de vigência patentes, né? Mas aí tem uma coisa que é muito importante, né? Não é lugar comum, mas é uma coisa que nós que trabalhamos com propriedade intelectual sabemos que acontece. É uma coisa que é mais ou menos assim, essa fim. Ninguém imagina que alguém vai levar 10 anos para uma patente, né? Sabe? Atrasar para lançar o produto. Agora, sim, já que chegou aos 10, qualquer mesinho a mais para um produto que fatura aí muitos milhões é muito dinheiro, pessoal, né? Então, o que acontece? Tem os prazos, que são os prazos normais de resposta que a gente tem numa patente. Verdade. Tem as questões de respostas, que as respostas podem ser parciais, tem respostas que podem ser, né, mais finais, vamos dizer assim. Mas tem uma figura que, desde que a nossa lei foi aprovada, lá nos idos, lá, né, quando a gente volta para a década de 90, e eu agradeço muito, né, porque a BPI me fez viajar 25 anos no tempo, né? Eu me vi na época de recém-formado, viu, Assafin? E aí eu lembro que eu falava, tinha um artigo da lei que me incomodava muito, que era o parágrafo único do artigo 40, conjugado com o artigo 26.
Por que acontece, pessoal? Olha só, tem toda a análise de pedido de patente, tudo isso. E aí, quando a patente vai ser concedida, ou você pode dividir. Opa! E aí, quando você divide o pedido, você vai protocolar o pedido. E aí ele vai ser analisado também. E olha só, e o pedido dividido, ele pode ser até daquilo que a IPI já disse que dava para mim. E ele vai ter que ser, bom, é um novo processo. Eu ganho mais prazo e assim por diante. Quando eu falo um pouco dessa situação, e essa é uma coisa que poderia, vamos falar assim, em tese pode ser feito indefinidamente. Porque a lei diz o seguinte, né? O pedido de patente poderá ser dividido em 2 ou mais, de ofício ou requerimento do depositante, até o final de exame, desde que o pedido dividido faça referência ao pedido original e não exceda a matéria revelada no pedido original, também na constante do pedido original. E que essa divisão tem que ser realizada de acordo com o disposto nesse artigo. Meus colegas de propriedade intelectual vão falar assim, ei, não, peraí, se a gente for lá na instrução normativa, a instrução normativa de 2013 corrigiu ou tentou corrigir isso, e eu vou mostrar no próximo slide. Vou pegar aqui, instrução normativa 30/2013. Olha só, ele fala, para efeitos do artigo 26 da LPI, esse que a gente viu agora, considera os pedidos original, primeiro pedido, só podendo ser dividido até o final do exame em primeira instância. Quando eu leio isso, Safin, quando eu leio isso, Pinho, eu falo, a lei fala que só pode ser dividido uma vez? Ele fala que pedido dividido não pode ser aceito? E que história é essa de em primeira instância? A lei não fala que é em primeira instância. A lei fala que enquanto ele estiver, né, no período de exame. E o período de exame, será que ele termina na primeira instância? Né? Meus amigos advogados vão poder me ajudar a responder isso. Né? Mas olha só, né? E eles... Aí vem uma dose aqui de... que você fala, olha só que coisa, pessoal. Chegou lá no final, meu pedido está todo aprovado, e aí eu divido meu pedido. E ele gera um novo protocolo. Então, o pedido original e os seus divididos devem ser decididos simultaneamente. Como o dividido não foi decidido, ele vai ter que ser decidido depois. Quando? Quando analisar ali. E olha só, a gente pode usar uma série de artifícios aqui. Tem gente que vai me falar que como que é, processo administrativo, tramitação de má-fé, diz aquilo. Eu não sei, vocês advogados, né? Eu não sou advogado, vão poder me falar sobre isso. Mas olha só, quando eu olho o artigo 26 da lei, combinado com o artigo 40, eu falo, o processo de análise de uma patente no Brasil, ele pode nunca ter fim. Por quê? Porque eu sempre posso dividir. E será que uma instrução normativa, né, ela pode ter o condão de mudar o que a lei diz? Eu não sei se pode ou não pode, mas o fato é que antes mesmo de 2013, se a gente pegar a instrução normativa ainda anterior, não tinha nenhuma referência a essa história que só podia dividir uma vez, ou não é que podia dividir uma vez, que só o original poderia ser dividido e que teria que ser decidido simultaneamente e assim por diante. Então, assim, são questões que não sei se cabe na questão da discussão ou não, mas é uma coisa muito importante, porque isso é o que acontece no mundo real. Pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Tem colegas que já fizeram estudos, tem publicações que mostram, aliás, não só no Brasil, como no exterior também, que é possível a gente usar medidas protelatórias. E só um comentário também que eu gostaria de fazer, pessoal. Tem muita gente que fala, não é do interesse do titular você demorar mais para conceder sua patente. Bom, eu vou expressar uma opinião prática, e eu nem poderia fazer diferente, porque para os mais de 10 mil colegas que já participaram dos cursos que eu ministro por aí afora, eu sempre falo, se você é o titular de uma patente, considerando o parágrafo único do artigo 10º, considerando que ao titular, inclusive, é facultado, né, o pedido de exame, de aceleração na tramitação do seu pedido, né, no caso de uma potencial infração, então por que eu vou querer que analise logo? Deixa ali, porque, olha só, tem várias vantagens. Vantagem, né? Você cria... Enquanto a patente não for decidida, e ainda mais considerando que ela pode ser dividida, você não sabe exatamente o que vai ser o objeto dela enquanto não for decidida. Então, enquanto estiver ali pendente, você tem essa vantagem da dúvida, né? Do ônus da dúvida sobre o competidor. Outra, o prazo de vigência, se passar de 10 anos, é a seu favor. Outra, se sua patente for concedida e você não explorar, ela pode ser objeto de licença compulsória. Se ela não estiver sendo analisada, não tem licença compulsória de pedido de patente.
Você vê? Bom, eu vou usar uma que é a mais ridícula de todas, né? Que é, enquanto é pedido, você paga taxa de pedido, anuidade de pedido. Depois que ela é concedida, passa a pagar de concedida. Pode parecer pouco, mas para pequenos inventores isso pesa bastante, pessoal, né? Então eu falo, na verdade, pensa bem se você quer mesmo acelerar a análise do seu pedido de patentes. Muitas vezes o titular quer que analise rápido, por quê? Porque a patente dele é tão, sabe, só está no Brasil, é tão duvidosa que ele mesmo fala, eu preciso de alguma certeza. O investidor precisa. Agora, cá entre nós, pessoal, uma patente que já é concedida em 10 ou mais países pelo mundo afora, qual é a dúvida que ela vai ser concedida aqui no Brasil? Eu até uso como, para justificar isso que eu conto com vocês, até o PPH, por exemplo. Os mecanismos que a gente tem de aceleração, utilizar análises que já foram feitas por outros escritórios. Qual que é a probabilidade do INPI não conceder? Aliás, em algumas situações, a probabilidade vai cair perto de muito baixo. Por quê? Porque a gente está usando até os exames que já foram realizados fora, o levantamento de anterioridades e assim por diante. Tá? Legal. Bom, aí eu tenho uma série de perguntas que eu faço aqui, né? Que dizem respeito a, supondo que o artigo 40 ele for declarado constitucional, né? Então, uma pergunta que eu tenho é assim, olha só, no mundo inteiro, você lembra aquela bolinha que eu coloquei ali do Global Economic Forum lá? Beleza, Brasil 2,1%. No resto do mundo, praticamente todo a patente já vai estar em domínio público ali. Não domínio público, vamos dizer assim. Ela vai deixar de impedir terceiros. Tem que tomar um cuidado danado com essa história de chamar as coisas de domínio público, né? Aquela patente deixou de ser impedimento, fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda vai ser. Então, no resto do mundo, talvez já tenha produto genérico, que vai estar vendendo mais barato. Aí eu me pergunto mesmo como brasileiro, né? Será que eu, como brasileiro, vai ser legal para a gente continuar pagando preço de produto patenteado no Brasil, enquanto o resto do mundo todo está pagando preço de produto genérico? Né? Eu acho que tem uma argumentação muito interessante que eu li eu não lembro em qual dos 11, né, protocolos ali de Amit Curi, mas que fala, né, que o próprio Ministério da Saúde tem um controle de preço. Né? Mas será que se o titular não considerar, falar, não, eu tenho patente aqui no Brasil, eu tenho direitos, né? Será que essa prática será considerada abusiva nos termos do artigo 68? Eu não sei. É uma pergunta que eu deixo em aberto, né? Só para lembrar que os colegas que, assim como eu, não são tão especialistas na lei, tá? O artigo 68 é que fala de licença compulsória e, no caso, né, por questão de uso, né, dos direitos de forma abusiva ou abuso de poder econômico, tá? Legal. Ainda em relação à questão, né, desses itens todos que a gente está falando, tem um que é importante aqui, que é a questão, né? Vamos voltar para aquela bolinha do Global Economic Forum. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda vai ter barreiras adicionais patentárias por conta disso, daquilo, se é constitucional ou não, não sei. Mas o fato é que o Brasil ele vai ter proteção, né? Extensão da proteção, enquanto o restante do mundo, não. E aí eu fico pensando, do ponto de vista concorrencial global, a gente vive num mundo globalizado competitivo. Será que uma empresa instalada no Brasil, ou que planeja instalar uma empresa de um biosimilar, uma empresa genérica, uma empresa de telefonia móvel, será que ela, ou de eletrodomésticos, será que ela vai instalar uma planta no Brasil, se aqui a gente tem uma patente que permite ao titular impedi-la de produzir, usar, colocar à venda, etc.? Ou será que ele vai ser impelido aí, por exemplo, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, ou para o México, por exemplo? São perguntas que eu tenho. Eu não sei o que pode acontecer. Né? Será que empresas que estão com planta instalada no Brasil e que têm facilidade de migrar para outros países, aí diga-se de passagem, empresas na área, né, de alta tecnologia, não tem aquelas plantas monstruosas. É fácil você mudar de país. Você coloca tudo ali, você pode mudar para outro lugar. Né? Será? Né? Porque, assim, uma coisa são toneladas e outra coisa são tecnologias de alto valor agregado. Né? Não sei. É uma pergunta que eu faço. Outra pergunta que eu faço é a questão de sabe o turismo de compra, que o pessoal vai para os Estados Unidos e fala, cara, eu vou comprar um iPhone lá. Aliás, não vou falar de marca, perdão. Eu vou comprar aquele telefone celular que todo mundo quer, né? Ali. Cara, se eu for para lá, comprar um celular, tudo aquilo, já paga minha passagem, diz aquilo que está valendo a pena. Teve um tempo que as pessoas faziam isso. E aí tem uma questão também do turismo médico, né? Porque, olha só,
eu estou usando a área médica, o pessoal fala, não é só na área farmacêutica. Não, já deu exemplo do telefone celular, pessoal. Mas eu estou falando do turismo médico porque poucas coisas podem custar tão caro e que uma pessoa tenha que comprar como um tratamento, por exemplo, para oncologia ou um antirretroviral, coisa do gênero. Mas principalmente oncologia, câncer, doenças graves, né? Algumas doenças raras. Essas que normalmente são protegidas, né, por tecnologias mais recentemente. Né? Então, é uma pergunta. Por quê? Porque a gente pode estar também, ao acertar de um lado, a gente pode também estar dando um tiro no pé como país. E aí tem outras perguntas, né, que eu gostaria de fazer. A questão, né, eu estou estranhando que estou sentindo falta do slide meu que tinha sobre a questão de licenças compulsórias aqui. Talvez apareça aqui, ou se eu perdi, depois eu vou lembrar do que estava escrito neles. Mas vamos falar o seguinte. Uma outra coisa muito importante, pessoal, que a gente vê nesses processos todos, e eu acho que a gente tem que olhar para isso e pensar como país. Pessoal, há desde muito tempo que o Poder Executivo Federal ele tem a prerrogativa de solicitar a priorização do trâmite de patentes, por uma série de motivos. Só que isso foi feito muito pouco. Se vocês lerem um relatório do TCU do final do ano passado, é uma coisa que eu diria que é triste para nós somos brasileiros. Mas o fato é que, como país, como uma estratégia de país, a gente tem usado pouco os recursos que são dados. Então, assim, existe essa possibilidade. Tem uma questão agora, que estão falando muito sobre a questão, pandemia, disso, daquilo. Inclusive, eu fiz o papel da Safin, viu, Safin? Numa conversa que foi entre o Gabriel Leonardos e o Jorge Bermudes, da Fiocruz. Gabriel Leonardo, todo mundo conhece, Jorge Bermudes, da Fiocruz, né? E era para falar sobre a questão, né, de um projeto de lei que era sobre as licenças compulsórias, no caso de situações de emergência e tal, né? E aí, ouvindo os dois lados, né, eu até fiquei muito mexido ali, porque assim como eu tenho essa situação agora, se você perguntar, Henry, você é a favor ou contra? Eu vou falar, eu juro que eu não sei. Quando eu leio os argumentos de um lado, eu penso uma coisa. Eu falo, não, agora eu tomei a decisão. Aí eu olho do outro lado e falei, não é que esse cara tem razão também? E a gente fica dividido nessa hora. Né? Mas aí uma coisa que eu concordo com aquilo que o Gabriel falou. A gente no Brasil, muitas vezes, deixa de fazer o que a lei permite, a gente acaba sendo inoperante, e quando estoura a bomba lá na frente, a gente vai tentar resolver. Verdade seja dita, aí a gente nós brasileiros temos que colocar o chapeuzinho e falar. Porque se a gente não colocar o chapeuzinho da culpa, a gente nunca vai resolver esse nosso problema. Nós somos parte da solução, nós somos parte do problema. A inoperância daqueles que estão vendo, né, falarem e não falarem nada, né, também é importante. E aí uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês aqui, já deveria ter feito há muito tempo, inclusive. Quando a gente fala da aceleração da análise de patentes, do trâmite prioritário, a gente tem uma série de situações. Mas a gente não tem uma situação em que um terceiro interessado, olha só, eu sou uma indústria, eu tenho uma planta aqui no Brasil, eu quero instalar uma fábrica no Brasil para produzir eletrodomésticos. E aí eu tenho patentes que eu acho que não deveriam passar, Safin. Só que assim, elas estão lá. E aí, e se passa, cara? Eu tenho uma incerteza ali. E se passa? Na Argentina não tem. Moçada, desculpa, ó. Paciência, eu queria instalar no Brasil, mas na Argentina não tem. Então, vou lá, né? E aí, por quê? Porque não tem essa possibilidade para o terceiro, a não ser que ele esteja sendo acusado de contrafação, que antes fala, quando o porrete já descendo em cima dele, ele fala, para aí, analisa logo esse negócio. Não, aí é tarde demais, né? Então, olha só. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de isonomia, uma série de coisas, né, é importante a gente olhar também os recursos que nós temos hoje, né, do equilíbrio entre titulares e pessoas que querem explorar aquela tecnologia também, né? Precisa ser uma coisa equilibrada. Então, né, será que, em se manter no artigo 40, será que é um bom momento para a gente, de alguma forma, não sei qual é o mecanismo da lei, ou se precisaria de alguma outra lei, vocês são advogados, podem responder isso melhor que eu, né? Para que terceiros, independentemente de estarem sendo acusados de contrafação, possam pedir o trâmite prioritário? Porque, do ponto de vista concorrencial, isso é muito importante. Porque, olha só, essas patentes são tão importantes para o país, elas poderiam ter sido objeto de trâmite prioritário.
Aliás, se o titular ele quisesse isso, em alguns casos ele poderia estar fazendo isso também, né? De fazer, porque já tem registro em algum desses produtos. Mas será que interessa ao titular fazer o trâmite prioritário? Não sei. É uma questão até depois de fazer as estatísticas aí para verificar que no caso quais são os casos que tem ou não, né, o uso, né, da priorização. Eu acredito, né, que boa parte dos titulares, quando estão lá no 10º tanto ano, ou muito perto disso, se tiver um problema como esse, a recomendação que eu daria é peça, sim, a aceleração da análise de sua patente. Mas eu não sei se isso acontece na prática, para falar bem a verdade. Né? Bom, aí vem uma questão. O slide que eu acabei perdendo, pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu... vinha um pouco antes disso daqui. Tinha a ver com questão de licença compulsória. Tá? Deixa eu até apagar meu slide aqui, fica mais fácil para a gente falar. Era um slide que vinha escrito assim, será que na definição, né, das ações do INPI, nas decisões do INPI, do nosso judiciário, para aferir se tem um real avanço tecnológico da patente dependente em relação à patente, né, original, será que o fato dessa patente já ter expirado em todo o mundo, né, e aqui no Brasil ainda não, será que isso vai ser levado em consideração? Será que isso vai ser levado em consideração para definir o que seria um royalty, né? A remuneração justa do titular? Eu não sei também. São questões que eu acho que são importantes perguntar. E uma outra coisa muito importante, será que o nosso INPI e o nosso judiciário, por exemplo, estão preparados para julgarem essas situações de dependência de patentes? Porque é uma coisa muito importante, pessoal. Aliás, esse slide tinha 3 linhas. Olha só, perdi, né? Tinha uma outra linha, será que empresas que hoje são genéricos, né, e similares no Brasil, quando eu falo genérico e similar, né, eu vou falar similares para não ficar só na indústria farmacêutica, mas similares, produtos cópia ou produtos seguidores, vamos chamar assim. Né? Será que as empresas de produtos seguidores, sejam eles, entre aspas, genéricos ou não, elas vão se ver estimuladas a usarem mais a figura da licença compulsória por dependência de patentes? É uma pergunta que eu também me faço. Gostaria muito de ver isso, porque eu acredito que esse pode ser um bom caminho. Inovações incrementais, inclusive ao abrigo da lei, para você poder levar produtos para o mercado e fazer, inclusive, valer aquilo que diz o artigo 5º da Constituição, né, no inciso que a gente está discutindo aqui agora também. Tá? Mas vamos lá, pessoal, deixa eu só seguir adiante aqui, porque eu prometi, né, que eu não ia me alongar muito, mas acabei fazendo um pouco mais, né? Aqui, né? Isso é o slide que eu falei para vocês, que eu tinha perdido exatamente esse, com 3 pontos, né? Será que se tornar mais prevalente? Será que o fato de ela ter expirado, né, vai ser considerado? E será que, né, o Poder Judiciário e a INPI estarão preparados para decisões de forma célere e efetiva, né? Porque dizem, né, que, aliás, acho que é uma coisa muito... O judiciário acho que vai entender bem quando a gente fala, né, do grande problema que é o atraso nas decisões, né? Porque isso é uma coisa que a gente vive no país em várias instâncias. Mas legal. Então, será que a gente estará preparado? Gostaria que sim. Né? Bom, e aí, esse aqui é o meu último slide, que é uma pergunta final que eu tenho, né? Uma delas, acho que é muito importante mesmo, será que precisarão ser criados mecanismos para minimizar a eficácia de atos protelatórios dos próprios titulares? Tá? Como, por exemplo, ser seguidos pedidos divididos, tal, coisa do gênero? Né? Não sei. Né? Existem várias formas. O pessoal tem uma caixinha de maldades que, se eu tivesse que abrir assim, eu falava, eu sei fazer muita maldade ali com os artigos da lei. É só você ler lá e você fala, olha, né? Olha, não, deixa esse negócio, deixa eles não aceitarem o nosso pedido dividido, com base nessa instrução normativa. Lá na frente, a gente monta uma ação contra aquela instrução normativa, ela vai ser considerada ilegal, o INPI vai ter que retroagir, vai ter que analisar o nosso pedido dividido, moçada, 10 anos a mais. E não foi culpa minha. A lei me permite. Gente, eu não protelei nada, eu pedi para o INPI analisar. Você viu? Olha só, então tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente... Lembrar, pessoal, a gente aqui não está discutindo posição A ou B, a gente está falando do nosso país. Né? Vamos lá. Outra coisa importante, né? Bom, concordamos todos, né? Mas será que a importância estratégica de nós termos um INPI forte, competente, ágil, será que precisa de mais coisa do que os números que foram levantados pelo TCU, por exemplo?
Eu acho que, né, considerando que o NPI está debaixo do Ministério da Economia, fica mais fácil, né? Porque será que o Paulo Guedes olhar para aqueles números assim, né, Rafael, falar quanto que eu gasto a mais aqui, quanto que o órgão ele é superavitário, gente. E quando ele trabalha bem, o país paga menos. O país pelo amor de Deus, né? Será que precisa de mais? Não sei. E aí uma pergunta que eu faço para nós todos, pessoal. O que nós, membros da BPI, cidadãos brasileiros, podemos fazer para que, independentemente do julgamento dessa ação, os autores de mentes industriais possam gozar do privilégio temporário para a sua utilização. E aí eu acho que tem muito a ver com aquela história de usar mais a questão da licença compulsória no caso de patentes dependentes, que, afinal de contas, a Constituição, né, fala que os autores de mentes têm temporário para sua utilização. E aí eu até pergunto, será que a utilização para impedir terceiros é sua utilização? Né? Eu acho que não é por isso que a própria lei tem um artigo lá que fala de licenças compulsórias no caso de patentes dependentes. Né? Mas vamos lá. E aí, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, econômico do país, né? E assim por diante. E aí eu falo, pessoal, desenvolvimento tecnológico e econômico no país não significa ter mais patente, menos patente, mais prazo ou não. Mas eu concordo com o Rafael e com todos os colegas aqui. É a gente ter um sistema que seja equilibrado, que seja previsível, né? E que a gente possa trabalhar de forma séria. Pessoal, eu acabei me estendendo um pouco mais, né, Rafael? Eu falei que ia ser muito curto, mas no final das contas são muitas perguntas que a gente tem que se fazer, e as respostas a elas eu diria que, independentemente dessa ação, é uma coisa muito bacana para nós, né? Na BPI, em meio ao nosso congresso, a gente poder falar sobre isso tudo. Tá? Mas, pessoal, agradeço muito, Rafael, a Safin, devolvo a palavra para o nosso moderador. Muito obrigado. Suzuki, muito obrigado. O seu jeito espontâneo, pessoal, tranquilo, informal, faz com que a sua fala seja muito boa de ouvir, né? A gente não cansa, e eu queria agradecer as suas formulações, porque, na verdade, eu acho que essa ação, é claro que somos aqui a BPI, que já tem posição. Eu devo dizer que, até o momento, até onde eu sei, não fui contratado por nenhuma das partes ou dos grupos de interesse, então eu estou livre desse julgo, mas eu devo dizer que, sim, é um momento para a gente repensar o país, né? Que país nós queremos? Eu acho que o ponto principal que você você concluiu com isso, eu vou chamar de você mesmo, né, já que me permite, é o fato de que o INPI não tem sido prestigiado. Não é por esse governo, é por nenhum governo. Não vejo como o NPI não tem uma finança independente, porque ele é, sim, superavitário, ele atende bem ao cliente dele, ao administrado, recebe por isso, deveria ter a possibilidade de contratar mais pessoal, porque, enfim, 6 para 1, 10 para 1 é uma coisa, agora 1.000 para 1, 1.000 processos administrativos para um servidor, não tem como não engarrafar, não pode ser diferente, e sim, é um entrave para o nosso sistema. E assim, o que eu deveria comentar muito rapidamente é dizer o seguinte: o Rafael conseguiu, não sei com que magia ele contou, entendeu? Que palavra mágica, mas ele conseguiu esgotar em pouco tempo o debate. Ele veio desde 71, falou da análise de mérito quando não existia, falou de TRIPS, do prazo razoável, que é o nosso ponto, falou que a lei de 96 é avançada. Eu lembro, eu estava no carro vindo do Galeão, desembarcando quando foi aprovada a nova lei, e eu falei, nossa, já foi aprovada? E aí uma discussão se era TRIPS Plus ou não, e aí veio o pipeline, com o pipeline veio a anuência prévia, e com a anuência prévia veio, enfim, um monte de coisa que a gente não imaginava e, sobretudo, um grande engarrafamento. O Rafael falou muito do atraso como estratégia. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é que nem na crise do subprime, né? Os agentes econômicos fazem o que a lei permite. Outra coisa é se a regulação é consistente com a lei ou não, e se as duas são consistentes com a Constituição, nos casos específicos e muito especiais onde isso pode acontecer. A parte da indenização também foi mencionada, e a parte do baixo investimento, não só no NPI, e a discussão ideológica. Eu acho que isso não atrapalha muito. De fato, eu vejo que a previsibilidade é importante.
foi bem colocado, né? Não só a previsão para o titular da patente, mas a previsão também para os investidores concorrentes que querem entrar no mercado. E isso não é uma questão simples. E a modulação, tão bem colocada pelo Rafael, é inevitável. Mas, vindo às suas perguntas, Suzuki, me chamou muito a atenção em alguns pontos que você colocou. Em primeiro lugar, o interesse do titular em protelar. Como a gente deve tratar isso? É claro que a lei tem todos os espaços, mas, na maioria das vezes, dependendo da caixa de maldade, se é que ele existe, ouvi falar que em um país, né, lá longe, em Passárgada, isso pode acontecer, mas se isso acontece assim, tem uma autoridade que se ocupa das externalidades negativas das caixinhas de maldade, e a autoridade antitruste, em primeiríssimo lugar. E tanto é assim que até as associações internacionais que tratam de um quadrado tratam de outro, e até pertinho da gente, a Liga Internacional do Direito da Concorrência não trata as duas coisas bem juntinhas? Então, assim, eu tenho uma preocupação porque a patente, segundo alguns autores, dizem que as autoridades antitruste ou as legislações, o direito positivo, toleram, entre aspas, as patentes na medida em que induzem inovação. E, de um tempo para frente, começaram a ver que, em alguns casos muito específicos, excepcionalmente, poderia essa patente, ou não a patente propriamente dita, porque você tinha no passado um pesquisador, um dinheirinho e uma patente. Hoje não, hoje você tem um dinheirinho, vários pesquisadores, um monte de rede, um monte de contrato de licença cruzado, e aí um montão de patente que veio de uma coisinha só, de uma pesquisinha só, de um dinheirinho só. E quais são os efeitos disso? Isso é bom ou isso é ruim? A associação dos PDIs, dos Institutos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, reduzindo as alternativas de tecnologias, em vez de você ter 2, 3 ou 4, como era a briga no passado, né? HD, DVD contra o Blu-ray, eram 2 tecnologias, aí, não, você me deu o dinheirinho, está caro aqui, eu vou negociar lá. Daqui a pouco talvez não seja mais possível, né? É tanto pool de patente para lá e para cá, e a gente está vendo compras variadas, e quando a gente aqui está discutindo o parágrafo único, pode ser que o problema não seja esse. Pode ser que o problema seja outra coisa. Seja um mercado que não aparece nem no radar do CAD, que é o mercado de inovação. Porque o CAD enxerga bem, por exemplo, já que a gente falou de concorrência aqui, a concorrência estática por preço, tirando a fotografia naquele momento. Mas, no entanto, quando se fala em mercado de tecnologia, já complica, porque são os contratos de transferência de tecnologia que o CAD entende não ser ato de concentração e, por isso, não examina um a um. Diferentemente da Europa, né? Que ele não examinava ato de concentração, nem existia, examinava os acordos. E, no terceiro lugar, aqui, importantíssimo para a gente, é o mercado de inovação, que a gente não vê preço, não sente nada, porque o produto ainda não existe, está lá no futuro. Então, talvez o ponto central da discussão desse parágrafo único, que pode não ser sequer constitucional, é em que medida esse parágrafo único, como extensão ou qualquer outro aspecto da lei de patentes, em lugar de induzir a inovação, freia. E, mais uma vez, é uma pergunta. Eu, igual que você, Suzuki, né? Eu não estou afirmando nem deixando de afirmar. Eu tenho dúvidas porque eu, aqui no Brasil, nós não temos dados. Não temos dados para examinar isso. E se tiver que examinar o mercado de produto dessa caneta aqui, amarelinha, que eu não vou dizer a marca também, eu vou ter que morrer num dinheiro muito forte com aquele instituto de pesquisa, que eu também não vou dizer o nome, entendeu? Mas eu vou ter que falar para o meu cliente que você tem que gastar dinheiro com dados, mas cadê a universidade? Cadê a pesquisa aplicada? A gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, esse é um ponto importante. E você falou aqui do PPH, assim, de qual a dúvida, que as patentes que você já sabe que vai ser concedida, vai ser mesmo. Você falou do Ministério da Saúde, do preço da licença compulsória, e aí eu devo fazer só mais um comentário com relação à licença compulsória. Não é remédio para todos os males, né? Muito pelo contrário. Para ter licença compulsória, tem que ter alguém para receber a licença. Se a gente não tem a tecnologia para fazer, para que serve a licença compulsória? Então, antes da Fiocruz chegar em algum resultado lá atrás, no tempo lá daquele coquetel do DST-AIDS, sem mencionar nenhum específico, não tinha nem sentido a discussão sobre licença compulsória.
muito menos discutir Doha, porque eu vou exportar para os países africanos, nós no Brasil, como? A gente não tem tecnologia para fazer. Bom, e aí eu vou encaminhar para os meus comentários, porque eu acho que a gente já está quase terminando o horário, e eu vou ler aqui algum dos comentários, né? Mas o que eu devo dizer é o seguinte: em primeiro lugar, na minha percepção, eu acho que é uma pergunta, mas é quase uma afirmação, a propriedade intelectual induz a concorrência dinâmica. Isso é um ponto para nós. Os schumpeterianos de plantão aí estão até comemorando, né? Um advogado schumpeteriano. Não, é isso. Né? Você tem que... alguém protege por exclusivo isso, eu quero fazer aquilo que faz isso aqui melhor com outra tecnologia. Isso é muito legal, é muito bom, é ótimo para as startups. E aí eu faço uma crítica de coração, porque eu amo a CAPES sem ela eu não teria sido doutor, e eu me sinto devedor, e se a CAPES gritar, vem me ajudar aqui, eu vou de graça, porque eu devo isso ao país, eu devo isso ao Brasil. Mas a CAPES não tem uma política de propriedade intelectual. O CNPq não tem uma política de propriedade intelectual. Como os nossos brasileiros não estão tratando a API igual os seus congêneres dos outros países? No que nós somos os melhores no Brasil? O que a gente é melhor que todo mundo? O que quer ser? Qual é a nossa startup que, em vez de procurar vender ou pensar em vender o seu negócio, está pensando em tomar o lugar de quem quer que seja? Sei lá, da montanha de açúcar, do Zuckerberg, do Bill Gates, ou quem quer que seja. Eu queria isso, sabe? Eu queria um brasileiro indo para Seattle visitar a INTA e fazer igual lá, né? Contratar os caras do mundo todo, os indianos, os chineses e tal. A plataforma minha é aqui nos Estados Unidos, mas o meu mercado é o mundo. E vamos proteger mundo afora. A primeira grana forte que a gente ganhar vai ser para proteger. Então, a gente tem um problema cultural, em primeiro lugar. Bom, nessa sequência, eu devo dizer que o exercício regular do direito é estratégico para o crescimento econômico. Antes de mais nada, e a gente precisa mudar muita coisa no país com relação a isso. Nessa linha, eu digo que a patente é um instrumento a serviço da criação e manutenção do emprego e renda. É assim que eu enxergo a patente. Não é de outro jeito, e dessa forma é que percebeu a OMP, pelo menos a agenda do desenvolvimento, olhando para os países em desenvolvimento que não conseguiram colocar na OMC a questão do agronegócio para fazer mais um dinheirinho para pagar o royalty que vai sair, que não saía antes, né? Agora eu vou ter que bancar esse titular, mas isso não veio, a gente não conseguiu, a gente tomou um balão da autoridade internacional, mas tudo bem, legal, vamos trabalhar, mas que pelo menos existe um compromisso dos países desenvolvidos em ensinar os países em desenvolvimento a tratar o abuso, a usar corretamente a API, principalmente, para brigar nas outras arenas, os brasileiros entrando em campo na Copa do Mundo da tecnologia de igual para igual, mas, ao mesmo tempo, na nossa casa, se houver abuso, a gente souber tratar. E eu não vi nenhum país desenvolvido todo preocupadão em montar um esquema para criar o direito positivo, para discutir, para instalar as autoridades antitruste em matéria de patentes. Eu não vi isso. Bom, então, o que está claro para a gente, nesse sentido, você colocou muito bem, Suzuki e Rafael também, o exclusivo não é ilícito de per si, muito pelo contrário, mas o seu abuso. No entanto, por se tratar de bens imateriais, e aí foi o que você colocou também, né, exclusivo além do tempo, pode ser usado como uma barreira à entrada e, portanto, ilícita. Segundo a literatura, né, assim, durante anos sempre foi aceito porque induz a inovação. E eu acho que induz sim, tá? Não é proselitismo porque eu estou na BPI. No entanto, há casos, sim, que a patente pode impedir a inovação. E, nesses casos, a política de concorrência estão aí e devem estar aí para expurgar os intentos de abuso ou exercício de direitos, além dos limites temporais e materiais. E, claro, se a gente olhar para a agenda do desenvolvimento, que dá um bom destaque para isso, o Piketty também fala, né, que o produto cresce do mundo, mas ele se concentra mais rápido do que ele cresce. E isso, para ele, é um problema de desenvolvimento. Então, eu acredito que a política antitruste, por exemplo, e a própria Constituição da República, quando toca nesse ponto, é guardião da democracia, porque o monopólio se corrompe. Não falo monopólio figurativo, falando alusão aos exclusivos, não. Estou dizendo o monopólio mesmo, o oligopólio, a estrutura concentrada de mercado. E aí a preocupação da OMP era sempre micro e pequena empresa, emprego e renda, defesa da livre concorrência,
e, enfim, diante do incremento dos níveis de proteção. Então, veja, o efeito anticompetitivo da patente, nesse caso, se ele fosse aqui no Brasil, entenda bem, eu não estou criticando nenhuma autoridade, mas, no meu sentir, existe no Brasil, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem lá a USIP Guidelines de 95, é bem antiga. Na União Europeia, você tem as block exemptions, porque é um sistema de proibição e isenção. Proíbe tudo, depois vai isentando individual ou coletivamente. E, no final, ainda assim, quando não tem informação, vem um inquérito setorial, que, no caso farmacêutico, foi muito famoso. Todo mundo acompanhou, né? Em 2004, a última versão. E aquilo não levou à condenação de ninguém, era só para entender o mercado. Então, veja, a gente talvez precise aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar que tivéssemos no Brasil um inquérito setorial em qualquer parte, e a nossa economia é um pouquinho concentrada estruturalmente, né? Então, eu acho até, eu percebo que se a gente tivesse uma política concorrencial mais clara, colocando as regras, é bom até para o titular, para o pesquisador, ele saber qual é o meu porto seguro, qual é o meu safe harbor, onde eu posso atracar a minha nau. Isso é importante, como é importante também para os investidores que estão entrando no mercado, saber que a partir de qual momento eu tenho a liberdade para entrar naquele mercado, porque é muito desagradável, eu já vi, um investidor entrar no mercado com a certeza de que aquilo ali tudo é de domínio público e aparece uma exclusão que ele não sabia nem que existia e nem com o título correto. Então, meio que na nossa conclusão, eu acredito que na sua origem, o dispositivo, lá atrás, quando foi pensado até para a equidade. Porque se existe um prazo razoável e todo mundo pode ter uma patente em prazo razoável, 2, 3, 4, 5 anos, não é a nossa realidade, mas, de repente, alguém eventualmente tem 10 ou 12, não vai poder fazer negócio igual a esse aqui, que teve o prazo razoável. No entanto, o que muda para a gente é que, na regra, todos têm esse prazo dilatado, esse prazo acima dos 11 anos. Então, a hipótese de distorção, quer dizer, o desvio padrão que justificava o Instituto, parece que deixou de existir se a gente estiver entendendo que o objetivo era equalizar todo mundo. E em havendo o equilíbrio, assim, todos os agentes, todos os concorrentes vivem a mesma situação, a compensação desnecessária pode gerar desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode, sim, gerar externalidades negativas do ponto de vista concorrencial, tá? Eu estou falando agora. Especialmente em mercados concentrados. Nos mercados sem concentração, muito dificilmente a gente vai ter problema. Agora, a hipótese de inconsistência dessas externalidades com a ordem constitucional é outra questão. Bom, então, caberia análise econômica analisar essas externalidades que eu não estou enxergando aqui agora, eu não estou nos autos, eu não fui contratado por ninguém, não participei daqui da NPI, então eu não sei um monte de coisa, entendeu? Com relação, começando pela racionalidade econômica dessa norma. Eu não sei se a eficiência, quais os mercados afetados, qual a origem dessas patentes, qual o custo para o erário, o custo para o consumidor, as condutas, o comportamento dos agentes, se eles são beligerantes ou não, os investimentos dos concorrentes vão vir ou não vir, né? E aí tem problema para todo mundo. PDI em produtos e processos atingidos pelos pedidos não examinados, na produção de genéricos, o impacto da imprevisão sobre os investimentos de concorrentes em inovação. Será que a inovação está sendo freada? A concorrência por superação está sendo paralisada? Eu não sei responder isso, seria irresponsável de minha parte dizer que isso acontece assim. E, finalmente, as organizações, porque é um tema legal, né? Organizações, instituições, né? E judicialização. Os economistas não levavam isso em consideração na conta, e agora já levam, né? Aí tem lá um monte de conta econométrica, mas, enfim, como funciona o pedido de patente? Uma expectativa de direito sem poder de exclusão. Ela é barreira de entrada, não é? Na prática, impede a entrada ou não? Os agentes de mercados concentrados usam os pedidos como tática extrapreço para excluir concorrente e provocar escassez, ou interferiam no processo de formação de preço? A autoridade antitruste disciplina o abuso de direitos de propriedade intelectual, incluindo condutas unilaterais e restrições verticais, ou há lacunas ou omissão na política de concorrência brasileira? O judiciário é sensível a essas questões concorrenciais? São algumas das minhas perguntas, tá certo? O que eu posso dizer
é que, se originalmente eu não via nenhuma questão constitucional, quando a gente discute o artigo 37, parágrafo 3º, e, sobretudo, o artigo 5º, inciso 29, talvez a capitulação não tenha sido correta, porque, como não vi as respostas das perguntas, eu não sei se o brasileiro tem ou não que trabalhar mais horas para pagar pelo mesmo produto, ou, ao contrário, se submeter à escassez. Eu não posso responder com relação à capitulação, mas, possivelmente, eu pergunto aos senhores se não estaria errada essa capitulação. Se não seria o artigo 5º, mas o artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E é isso que não temos, pelo menos eu não tenho, como examinar olhando daqui. O que eu posso dizer aos senhores é que, de fato, a questão da livre concorrência ela é importante, e o direito ao desenvolvimento é um patrimônio do povo brasileiro. Agora, concluindo aqui, a única coisa que eu vi aqui, eu acho que foi a lição nossa, que é indissociável a API da livre concorrência, e ambos da ordem constitucional. Vejo os trabalhos da LDC, né, na presidência do Antônio Luiz Faria Correia. Se a autoridade antitruste tão prestigiosa, atenta, técnica, exercesse sua competência mais fortemente relativamente ao exercício dos direitos de propriedade industrial, como, por exemplo, o evergreen, condutas exclusionárias, restrições verticais, sobretudo em matéria de PDI, provavelmente, eu digo só provavelmente, quiçá me respondam os senhores, essa ADI, ou as condições que levaram a ela, não existissem. E aí, senhores, tem aqui algumas perguntas que eu recebi algumas mensagens. Não sei se os senhores importam se eu tenho tempo de ler, mas eu vou ler rapidamente. Eu tenho aqui a Henry Suzuki para todos. É você? Perfeito, Assafim. Interessante notar que a discussão sobre a Estratégia Nacional de PI, referências ao CAD, foram mínimas. Confesso que agora nem me lembro de ter visto. Perfeito, Assafim. PI é ferramenta estratégica para inovação e desenvolvimento. Precisa ser usada em política. Isso aí. Política Eu de acho nação. que o resto dos comentários que o professor foi acompanhando aqui são mais mesmo comentários do que a gente foi conversando aqui. Não teve assim nenhuma pergunta direta. Se você quiser, até por causa do tempo para poder encerrar, não tem problema não. Eu olhei aqui e depois eles mandam. Porque daqui a pouco vai fechar. Eu acho que a sala a gente vai ficar aqui e vai fechar todo mundo. Então, tá bem. Eu só pergunto aos senhores, tanto Henry como Rafael, se tem algum comentário a fazer, alegações finais. Eu só tenho a agradecer 100% ao Henry e a você por participarem e a todos que estiveram aqui presentes, e sempre me coloco à disposição para tratar de temas assim tão legais e que a gente vai aprendendo aí com a discussão. Obrigado ao Henry, obrigado a você, professor. Um grande abraço. Obrigado também, Rafael. O comentário final que eu faria para os colegas interessados no assunto entra no site do STJ, no STF, leia as pestas, está fantástico, os anexos também. Vale muito a pena. A gente precisa aprender bastante a jogar o jogo mas, enfim, questão do CAD, bem colocado, né? Realmente, eu que não sou advogado, posso até me dar um pouco mais de um benefício, mas, como cidadão, teria que estar lembrando muito mais. Obrigado mais uma vez. E eu só queria encerrar agradecendo aí a BPI a generosidade de um tema desse que é tão importante para todos. Tem tantos stakeholders aqui e não se furtou a trazer um debate de alto nível para instruir a todos nós. A BPI, obrigado por essa oportunidade. Foi uma honra estar aqui como associado que sou, com muita honra também, mas meu muito obrigado. Vamos lá, então. Estou vendo que a Renata Lisboa está aqui. Renata, você vai cortar o nosso microfone? Como que vai ser, Renata? Hoje eu não estou no controle, Ed. Quando eu estou no controle, você sabe que eu corto, mas hoje o controle não é meu, hoje o controle é de vocês. Está no bônus aqui agora, né? Eu acho que tem que sair. Vamos ver aqui. Acho que eu não sei qual foi a hora que foi combinado. Aqui, ó. Vou dar um leave. Bom, pessoal, obrigado aí. Foi ótimo, parabéns, viu? Obrigado a todos aí pela presença, pela discussão. Grande abraço aí. Até a próxima. Tchau, Henry. Até mais, Savim.